Quanto mais estudo a singularidade do universo, mais confuso fico, a ponto de suspeitar, talvez o universo nunca tenha realmente nascido. O que sempre chamamos de Big Bang pode não ter sido o começo, mas meramente uma parada em um ciclo cósmico. Se isso for verdade, significa que a própria fundação da física cósmica, que estudamos meticulosamente por décadas, poderia desmoronar em um instante. É uma sensação desconcertante, como descobrir que o chão sob seus pés esteve pairando sobre o nada o tempo todo. Mesmo assim, tenho que confrontar as últimas descobertas, como as inegáveis manchas de temperatura na radiação cósmica de fundo em micro-ondas e a luz estelar mais distante capturada pelo telescópio espacial James Webb. Todas elas são lembretes de que a história aparentemente completa em nossos livros didáticos está na verdade cheia de buracos. Então agora quero entrar neste quebra-cabeça quase insolúvel com você, e enfrentar a questão que tem atormentado a humanidade por milênios: o que estava escondido antes do Big Bang? Antes de começarmos, deixe-me fazer uma pergunta: se pudéssemos realmente ver a infância do universo, como ela seria? Você pode imaginar que era um vazio escuro como o breu? Afinal, não havia estrelas nem galáxias, e até mesmo a luz em si não podia viajar longe. Mas o universo deixou sua própria foto de bebê para trás, escondida em todos os cantos do céu. Embora seja fraca demais para ser detectada por nossos olhos, se a procurarmos descobrimos que ela está em toda parte. Os cientistas a chamam de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. Como é a primeira luz remanescente do Big Bang, tornou-se nossa única janela para a infância do universo. Essa luz apareceu 380 mil anos após o Big Bang. Antes disso, o universo era tão quente e denso, que qualquer fóton que aparecesse, seria instantaneamente espalhado por um elétron, incapaz de viajar. O cosmos inteiro era como uma névoa fervente, e nada podia ser visto com clareza. Não foi até que o universo esfriou o suficiente para que os elétrons pudessem finalmente se combinar com os núcleos atômicos para formar os primeiros átomos verdadeiros. Naquele momento, pela primeira vez, os fótons se libertaram e viajaram sem impedimentos. A névoa cósmica se dissipou, e um clarão de luz preencheu todo o espaço. Ainda podemos receber essa luz hoje, mas após 13,8 bilhões de anos de expansão cósmica, ela foi esticada na forma de micro-ondas, muito fracas para o olho nu. Mas é essa luz que se tornou nossa evidência mais confiável do universo primitivo. Ela registrou não apenas a luz, mas a própria imagem do cosmos quando estava apenas começando a tomar forma. No entanto, esta foto de bebê não é uma cortina de luz perfeita. Pelo contrário, está coberta de manchas de temperatura quase invisíveis. Não subestime essas manchas, suas diferenças de temperatura são de apenas uma parte em 100.000. Mas foram essas pequenas irregularidades que deram ao universo futuro uma história para contar. Áreas onde a matéria era ligeiramente mais densa colapsariam mais tarde para formar galáxias. Áreas mais esparsas se tornaram os grandes vazios cósmicos. Em outras palavras, os campos estelares e os aglomerados de galáxias que vemos hoje já estavam escritos naquela fotografia. Portanto, o CMB não é apenas luz, é um projeto que determinou o destino final do universo. Ainda mais estranho, algumas dessas manchas têm temperaturas bizarramente anormais, como a chamada mancha fria, o que levou alguns cientistas a suspeitar que pode não ser um sinal do nosso Big Bang, mas um remanescente, uma contusão, de um universo anterior. Mas antes que o mistério da mancha fria pudesse ser resolvido, o universo já estava preparando novas mudanças. As primeiras estrelas estavam prestes a se acender na escuridão, mas não pense que só porque os fótons estavam livres, o universo de repente se encheu de luz. Na verdade, por muito tempo depois o universo permaneceu ilimitadamente escuro. Por quê? Porque não havia nada para produzir luz. O cosmos inteiro estava terrivelmente silencioso, como um poço sem fundo. Imagine, um universo preenchido apenas com hidrogênio e hélio, tão uniforme que é sufocante. Sem estrelas, sem galáxias, sem senso de direção, apenas matéria primordial isolada. Os cientistas chamam este período de Idade das Trevas Cósmica,
Mas esta escuridão não foi o fim. No vácuo, a gravidade já havia começado seu trabalho. Como uma mão invisível, ela reuniu lentamente o hidrogênio e o hélio, esperando para acender a primeira chama. Quando a densidade e a temperatura aumentaram o suficiente para finalmente cruzar um limiar crítico, as primeiras estrelas se acenderam com um rugido. Elas são conhecidas como estrelas de população Ii. Diferentemente das estrelas que conhecemos, elas eram espantosamente grandes, algumas centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol. Mas suas vidas foram incrivelmente curtas, durando apenas alguns milhões de anos. No entanto, foram elas que primeiro rasgaram a escuridão. Sua luz deu ao universo uma direção pela primeira vez, e sua fusão criou carbono, nitrogênio e oxigênio, os elementos essenciais para a vida. Sem elas não haveria galáxias nem planetas, e certamente não nós. Ainda mais impressionante, suas mortes foram igualmente espetaculares. Após suas breves vidas, elas explodiram como supernovas, espalhando esses elementos recém-forjados pelo cosmos. Naquele momento, o palco do universo foi finalmente montado com luz e calor verdadeiros. Mas a questão é, como poderíamos ver essas estrelas que se apagaram há tanto tempo? A resposta é o telescópio espacial James Webb. Lançado em 2021, ele foi projetado especificamente para capturar a fraca luz estelar que foi esticada pela expansão cósmica para o espectro infravermelho. Essa luz viajou pelo vácuo por mais de 13 bilhões de anos e é completamente invisível aos nossos olhos. Apenas a visão infravermelha do Webb poderia encontrá-la novamente. E os resultados chocaram toda a comunidade científica. Em apenas alguns anos, o Webb fotografou galáxias muito mais antigas e brilhantes do que jamais esperávamos. Uma, com a designação JADES GSZ140, levou o recorde ao limite absoluto. Sua luz vem de apenas 280 milhões de anos após o Big Bang. Naquela época, o universo tinha menos de 2% de sua idade atual, e ainda assim já havia produzido galáxias tão massivas. Ainda mais incrivelmente, essas galáxias não estavam isoladas, eram chocantemente numerosas. Isso forçou os cientistas a fazer uma nova pergunta: como estruturas que pensávamos levar bilhões de anos para se formar, se completaram em apenas algumas centenas de milhões de anos? O nosso roteiro inteiro para o universo estava errado desde o início? Logicamente, a jornada de uma nuvem primordial de gás para uma galáxia massiva deveria levar um tempo imenso. Mas as imagens do Webb nos dizem que as galáxias apareceram em algumas centenas de milhões de anos, e eram muito mais brilhantes do que a teoria previa. Isso levou os cientistas a suspeitar que nossos modelos de formação de galáxias podem ser fundamentalmente incompletos. Se for o caso, significa que a linha do tempo cósmica que construímos ao longo de décadas pode precisar ser reescrita. O processo evolutivo que pensávamos ser lento e gradual pode ter acontecido muito mais rápido no universo primitivo. O problema é que ainda não conseguimos encontrar uma explicação razoável. Isso levou alguns a propor que a resposta pode não estar nas próprias galáxias, mas em uma escala muito maior. Porque quando ampliamos ainda mais e examinamos a estrutura geral do cosmos, o que encontramos é ainda mais inacreditável do que essas primeiras galáxias. De acordo com o princípio cosmológico, um princípio fundamental da cosmologia, o universo em uma escala suficientemente grande deve ser homogêneo. Não importa em qual galáxia você esteja, o universo macroscópico deve parecer mais ou menos o mesmo. Este princípio nos diz que o universo não tem centro, e é o mesmo em todos os lugares. Com base nisso, cálculos teóricos prevêem que estruturas de grande escala não devem exceder cerca de 1 bilhão de anos-luz de tamanho. Qualquer coisa maior violaria essa uniformidade. Em outras palavras, as galáxias devem ser distribuídas como bolhas na água, algumas agrupadas, outras em vazios, mais suaves no geral, sem estruturas massivas e chocantes. O problema é que isso é apenas uma teoria, e mesmo a teoria mais perfeita deve ser testada pela observação. E quando os cientistas começaram a mapear o universo de fato, suas descobertas desafiaram esse chamado limite repetidamente. Justo quando parecia que a teoria havia traçado os limites finais para o cosmos, uma observação de 2024 os rasgou completamente. Os cientistas descobriram uma estrutura massiva em forma de anel, que eles chamaram de Grande Anel. Por que é tão chocante?
porque seu diâmetro é de impressionantes 1,3 bilhão de anos-luz, com uma circunferência de quase 4 bilhões de anos-luz. Para colocar isso em perspectiva, nosso próprio superaglomerado de Laniakea tem apenas cerca de 500 milhões de anos-luz de diâmetro. O Grande Anel é dezenas de vezes maior que nosso próprio lar cósmico. Ainda mais incrível, não é apenas enorme, mas notavelmente completo, parecendo de longe um círculo gigante desenhado no céu. Após uma análise mais detalhada, os cientistas descobriram que não é um anel perfeito, mas mais uma espiral torcida, como se alguém tivesse desenhado um saca-rolhas gigante no cosmos. Isso levanta a questão: de acordo com a teoria, um gigante como este não deveria existir, e no entanto ele está lá. Se o Grande Anel fosse uma exceção isolada, poderíamos chamá-lo de coincidência, mas o universo continua nos jogando problemas maiores. Perto do Grande Anel, os cientistas também descobriram outra estrutura monstruosa chamada Arco Gigante. É assim chamado porque se estende pelo universo como um arco massivo, com uma extensão de 3,3 bilhões de anos-luz. Isso é mais do que o dobro do tamanho do Grande Anel e despedaça completamente o conceito de um limite teórico. E não para por aí. Observações anteriores encontraram a Grande Muralha de Sloan, de 1,4 bilhão de anos-luz, a Muralha do Polo Sul, de 1,3 bilhão de anos-luz, e grupos massivos de quasares, enfiados como pérolas gigantes nas profundezas cósmicas. A questão não é mais se há exceções, mas por que há tantas. Uma poderia ser um acidente, duas é um exagero. Mas à medida que mais e mais dessas estruturas colossais emergem, nossas teorias começam a parecer instáveis. Faz você se perguntar: o princípio da uniformidade cósmica que mantivemos por tanto tempo poderia estar errado desde o início? Essas estruturas gigantes não deveriam ser possíveis, porque em nosso modelo padrão a distribuição do universo em grande escala foi determinada por oscilações acústicas no universo primitivo. Isso deveria resultar em distribuições aproximadamente esféricas, não nessas vastas espirais e muralhas torcidas. E no entanto, o Grande Anel, o Arco Gigante, a Grande Muralha de Sloan e a Muralha do Polo Sul estão bem ali, diante de nossos olhos. O resultado é que nossas teorias existentes falharam completamente em explicá-los. Isso levou alguns a sugerir que talvez precisemos de um novo tipo de física, como cordas cósmicas, rachaduras hipotéticas no espaço-tempo que podem ter deixado sua marca após o Big Bang, ditando a distribuição da matéria. Outros fizeram a afirmação ainda mais ousada de que essas estruturas poderiam ser relíquias de um universo anterior, impressões deixadas para nós por um mundo que veio antes. O problema é que, não importa qual explicação você prefira, atualmente não há evidência direta. Tudo o que os cientistas sabem é que esses gigantes não podem ser facilmente explicados por nossas teorias atuais. Então agora, devemos voltar nossa atenção para um mistério ainda mais fundamental. A resposta pode estar escondida nas coisas que não podemos ver, mas que compõem a maior parte do universo: a energia escura e a matéria escura. Os cientistas originalmente pensavam que a expansão do universo estaria desacelerando. Em sua visão, a gravidade era como uma mão invisível, constantemente puxando todas as galáxias de volta. Muitos acreditavam que o universo desaceleraria gradualmente, talvez até parando no futuro distante. Mas uma observação de supernova em 1998 derrubou completamente essa ideia. Os cientistas descobriram que o universo não está desacelerando. Está acelerando, como se alguém estivesse pisando no acelerador, mas não podemos ver o motorista. Então, eles tiveram que dar um nome a essa força misteriosa: energia escura. Ela não emite luz nem calor, mas age como uma antigravidade invisível, empurrando o universo para se afastar cada vez mais rápido. A descoberta da energia escura fez a humanidade perceber pela primeira vez que não estamos no controle do cosmos. De acordo com as medições, ela constitui quase 68% da energia-massa total do universo. Em outras palavras, tudo com o que estamos familiarizados, estrelas, planetas e até nós mesmos, juntamente com toda a matéria visível, representa menos de 5% do universo. Adicione a misteriosa matéria escura, e isso ainda é apenas outros 27%. O mundo em que vivemos é apenas a ponta do iceberg cósmico.
A vasta maioria da existência é essa força invisível e intocável que governa tudo, a energia escura. Isso nos força a pensar: a realidade que damos como certa poderia ser apenas um papel de fundo enquanto os verdadeiros mestres do palco são forças que nunca entendemos de verdade? Sempre pensamos que a energia escura era como um motor implacável, constantemente empurrando o universo para fora. Mas um resultado muito recente de 2024 de repente tornou tudo incerto. Usando o instrumento espectroscópico de energia escura DESI, os cientistas fizeram medições precisas de milhões de galáxias e quasares ao longo de 3 anos. Suas descobertas sugerem que o efeito da energia escura parece estar enfraquecendo gradualmente. Em outras palavras, não é uma força constante e eterna, mas mais como um impulso que está desaparecendo lentamente. Alguns pesquisadores agora suspeitam que, se a energia escura estiver de fato enfraquecendo, a aceleração do universo um dia irá parar. E se isso acontecer, todo o futuro do cosmos será reescrito. Se a energia escura estiver enfraquecendo, o futuro do universo não será mais o que pensávamos. Uma possibilidade é que ela permaneça forte o suficiente para continuar afastando as galáxias umas das outras. Nesse futuro, o universo se tornaria cada vez mais vazio, as estrelas se apagariam gradualmente e restaria apenas uma escuridão silenciosa. Outra possibilidade é que o poder da energia escura se dissipe lentamente e a expansão desacelere. Nesse cenário, as galáxias poderiam permanecer em contato, mas o universo se tornaria mais frio e solitário do que hoje. E há uma possibilidade ainda mais extrema: a energia escura desaparece completamente e a gravidade mais uma vez se torna a força dominante. A expansão seria interrompida, e o universo poderia começar a se contrair, caminhando finalmente para um colapso maciço, um Big Crunch. Então a questão se torna: estamos caminhando para um vácuo eterno, ou seremos puxados de volta para onde começamos? Os cientistas não podem dar uma resposta, mas eles estão cada vez mais certos de que o comportamento estranho da energia escura é apenas uma peça do quebra-cabeça. Além dela, existe outra força, mais antiga e oculta, que também domina o universo: a matéria escura. Quando os cientistas mediram pela primeira vez a rotação das galáxias, eles descobriram uma contradição impressionante. De acordo com as leis de Newton, as estrelas nas bordas externas de uma galáxia deveriam girar mais lentamente. Mas os resultados foram exatamente o oposto. Não importa o quão distantes estivessem, suas velocidades eram quase as mesmas. Isso significava que a gravidade de todas as estrelas e gases visíveis não era suficiente para mantê-los em tais órbitas. Os cientistas só puderam concluir que deve haver uma enorme quantidade de massa invisível escondida dentro das galáxias.